Minha avó me entregou uma caixa velha, dentro dela, a decisão que eu evitei por anos. Vocês já sentiram aquele frio na barriga, aquele arrepio que sobe pela espinha e gela o estômago, como se o universo inteiro estivesse te sussurrando um segredo, mas você ainda não sabe qual é. Eu, Clara, conheço essa sensação muito bem, mas nunca imaginei que ela viria embrulhada em papel de seda desbotado, escondida dentro de uma caixa de madeira antiga, entregue pelas mãos trêmulas da minha avó. Naquele dia, a única coisa que eu queria era tomar um café em paz e voltar para minha rotina previsível e controlada. Uma rotina blindada contra qualquer interrupção emocional ou existencial. Ah, doce ilusão! Aquela caixa com seu cheiro inconfundível de tempo e mistério, não era apenas um objeto decorativo, uma relíquia familiar. Não. Era um portal, uma fenda no tempo, que me levaria a uma parte da minha vida que eu tinha evitado com uma maestria quase profissional por anos. Um convite irrecusável para desenterrar não só o passado da minha avó, suas escolhas e seus sacrifícios, mas também as minhas próprias verdades há muito tempo enterradas. E acreditem, o que encontrei lá dentro não só mudou tudo, mas redefiniu quem eu era e quem eu estava destinada a ser. Minha vida antes da caixa era uma sinfonia perfeitamente orquestrada, uma melodia precisa onde cada nota estava em seu lugar. Acordava às 6 da manhã, religiosamente, antes mesmo do sol ousar espreitar pelas frestas da persiana. Meu ritual matinal era imutável. Café preto, forte, sem açúcar, enquanto devorava as notícias do mercado financeiro, gráficos e índices dançando em meu tablet. Depois, o metrô lotado, um cenário de rostos anônimos e cansaço coletivo, rumo ao imponente arranha-céu de vidro e aço no centro da cidade. Eu era uma analista de investimentos de sucesso, com um currículo invejável, um apartamento impecável no bairro nobre, decorado em tons de cinza e branco, refletindo minha própria ausência de cores, uma carreira que muitos invejavam e um armário abarrotado de roupas de grife, símbolos visíveis de uma ascensão social conquistada a pulso. Aos olhos de qualquer um, eu tinha tudo: poder, reconhecimento e independência financeira. Mas no fundo havia um eco, um vazio persistente que eu preenchia com prazos apertados, reuniões intermináveis, jargões financeiros e a busca incessante pela próxima meta a ser batida. Eu era eficiente, pontual, implacável e, acima de tudo, controlada. Minhas emoções? Bem guardadas, trancafiadas em compartimentos secretos, inacessíveis até para mim mesma. Meus sonhos mais antigos, aqueles que me faziam rir e vibrar na infância, adormecidos em algum canto empoeirado da minha alma, silenciados pela voz da razão e da praticidade. Minha avó Rosa era o completo oposto. Ela era a antítese da minha existência organizada. Ela vivia numa casa pequena, afastada da agitação urbana, um refúgio que parecia congelado no tempo, intocado pela modernidade frenética. As paredes eram cobertas de fotografias desbotadas pelo sol e pelo tempo, cada imagem uma janela para um passado distante. Os móveis rangiam histórias a cada movimento e o ar, perenemente, carregava um cheiro doce e reconfortante de bolo de fubá com erva doce recém-saído do forno, misturado ao aroma inebriante de flores secas e lavanda que ela pendurava pelos cantos. Vó Rosa era uma mulher de poucas palavras, um poço de silêncio e observação, mas com um olhar que falava volumes. Seus olhos, de um castanho profundo, viam mais do que diziam, e sentiam mais do que demonstravam. Para mim, ela era a guardiã de um passado nebuloso, um emaranhado de tradições, receitas antigas e superstições que eu, na minha modernidade cética, achava um tanto excêntricas e por vezes irritantes. Eu a visitava todo mês, por uma mistura de obrigação filial e um carinho silencioso e profundo que nos unia, um laço invisível que eu não sabia nomear, mas sempre, com a sensação de estar cumprindo um dever, um item a mais na minha lista de tarefas da vida agitada. Naquele sábado específico, um sábado ensolarado e enganosamente calmo, decidi fazer uma visita antecipada à vó Rosa. O trânsito estava leve, o caminho até sua casa parecia fluir sem obstáculos, e eu cheguei antes do almoço. A porta já estava entreaberta, como sempre, um convite silencioso. O jardim, uma explosão de cores vibrantes e aromas doces e terrosos, me recebeu com um abraço quente e familiar. Entrei sem bater, o som dos meus passos ecoando suavemente no assoalho de madeira, e a encontrei sentada na sua poltrona favorita, de frente para a janela grande, observando o movimento gracioso e frenético dos beija-flores que disputavam o néctar das flores. Ela parecia mais frágil do que o usual, o corpo encolhido nas almofadas, com os cabelos brancos como neve emoldurando um rosto marcado pelas rugas profundas do tempo, cada linha uma história.
Mas seus olhos ainda tinham o brilho de uma menina, a curiosidade e a vivacidade de quem viu muito e ainda ansiava por mais. Ela me olhou, e um sorriso terno e enigmático se formou em seus lábios finos. Não disse nada, não precisava. Apenas estendeu a mão na direção de uma mesinha lateral de carvalho. Lá estava ela. Uma caixa de madeira escura, envelhecida com entalhes delicados que pareciam arabescos misteriosos. A madeira, escura e pesada, tinha um brilho opaco, como se tivesse absorvido incontáveis histórias, alegrias e tristezas ao longo dos anos. A superfície estava levemente áspera ao toque, e eu podia sentir pequenas imperfeições e rachaduras que falavam de um tempo que se recusava a ser esquecido, de uma longevidade que desafiava a passagem dos séculos. O fecho, um pequeno trinco de metal oxidado, estava firmemente fechado, protegendo seu conteúdo com uma aura de segredo e reverência. Uma camada fina, quase imperceptível, de poeira cobria a tampa, revelando que a caixa não era manuseada com frequência, mas também que não estava completamente esquecida, apenas aguardando o momento certo. Clara, minha neta, ela disse, a voz mais rouca do que o normal, um sussurro suave, mas carregada de uma solenidade e urgência que me fizeram parar e prestar atenção de verdade, desarmando minhas defesas internas. É chegada a hora. Esta caixa, ela guarda a decisão que você tem evitado por anos. Agora não pode mais fugir dela. Leve-a, cuide dela. E mais importante, entenda-a. Ela é mais do que um baú de recordações. Ela é um caminho. Aquelas palavras me pegaram de surpresa, me tiraram do eixo, desestabilizaram meu mundo previsível. Eu senti uma pontada de irritação e um desconforto profundo. Que decisão, vó? Do que você está falando? Eu não estou evitando nada. Minha vida está perfeitamente em ordem, controlada como deve ser. Minha voz, geralmente firme e confiante nas salas de reunião, vacilou um pouco, traindo um desconforto que eu tentei esconder a todo custo. Olhei para a caixa, para a avó Rosa. Ela não sorriu, não fez uma piada, não piscou, nem um tico de seu humor usual. Seus olhos profundos me fitaram com uma intensidade quase sobrenatural. Um olhar que fez meu coração dar um salto, um baque surdo no meu peito. Era um olhar que parecia ver através da minha armadura de autoconfiança, direto para o vazio que eu tanto me esforçava para ignorar, para o buraco que eu tentava preencher com trabalho. Assenti quase sem querer, pegando a caixa com um certo receio, como se ela fosse explodir em minhas mãos. Ela era mais pesada do que parecia, e a madeira fria e antiga transmitia uma energia estranha, quase vibrante, para as minhas mãos. Ela não me disse mais nada, apenas me deu um beijo na testa, um gesto que sempre me acalmava, me trazia de volta para a terra. Eu me despedi apressada, sentindo um desconforto crescente, uma urgência em fugir daquela aura de mistério e premonição que me envolvia. Levei a caixa comigo, mas a coloquei no banco de trás do carro, coberta por um casaco, como se fosse um pacote qualquer, uma encomenda que não tinha pressa em ser aberta, uma tarefa a ser adiada. No caminho para casa tentei racionalizar, tentei me convencer. Vó Rosa estava velha, talvez um pouco confusa com as memórias embaralhadas. Era apenas uma caixa velha, cheia de tralhas sentimentais, lembranças de um tempo que já não existia. Uma maneira de me dar um presente talvez. Uma forma carinhosa de se desfazer de algo antigo. Mas a verdade é que as palavras dela ecoavam incessantemente na minha mente. A decisão que você tem evitado por anos. Aquilo me incomodava, me cutucava, me tirava da minha zona de conforto, da minha bolha de controle. Ao chegar ao meu apartamento minimalista, quase estéril, joguei a caixa num canto da sala, perto da estante de livros técnicos que eu lia por obrigação, manuais de investimento e economia, e tentei esquecê-la. Acendi meu incenso de lavanda, coloquei uma música clássica relaxante e tentei mergulhar nas planilhas e relatórios da semana seguinte. Mas a imagem da caixa pairava em minha visão periférica, sabotando minha concentração. A caixa estava lá. Uma presença silenciosa, mas insistente, um peso invisível que parecia me puxar, me convocar. De tempos em tempos, meu olhar desviava para ela, e eu sentia uma atração magnética, uma curiosidade mórbida e irresistível que me corroía por dentro. Não era apenas uma caixa de madeira. Era um convite para o desconhecido, um desafio pessoal, uma promessa. A noite caiu, e com ela, uma tempestade repentina. Os pingos de chuva batiam furiosamente na janela do meu apartamento, criando uma trilha sonora melancólica e dramática. O vento uivava lá fora, como um espírito inquieto. Meu telefone tocou, me tirando do transe. Era minha mãe. Clara, como está a vovó? Ela me ligou hoje e estava estranha, falando coisas sem pé nem cabeça sobre uma caixa e uma decisão. Você sabe de algo? Ela está bem?
Minha mãe, tão prática e pragmática quanto eu, parecia genuinamente preocupada, mas também um pouco impaciente, como quem lida com algo que não entende. Eu desconversei, prometi ligar de volta com notícias e desliguei. A ligação da minha mãe, que eu geralmente ignorava ou respondia com monossílabos, foi a gota d'água, o ponto de não retorno. A caixa não era uma fantasia da minha avó, não era coisa da idade, um devaneio senil. Aquilo era real, e o segredo que ela guardava era importante. Levantei-me do sofá, o coração batendo forte no peito, um ritmo acelerado que eu associava a reuniões importantes, não a caixas de madeira. Fui até a caixa. A poeira que antes parecia fina, agora parecia mais densa, o ar ao redor dela, mais pesado, quase elétrico. Apanhei um pano de microfibra, limpei-a com cuidado e reverência, sentindo a textura da madeira envelhecida sob meus dedos, as imperfeições que o tempo havia talhado. O fecho, antes teimoso e resistente, cedeu com um clique suave, quase um suspiro de alívio de libertação. A tampa se abriu, revelando um interior forrado com um tecido de seda desbotado, um tom de azul celeste que o tempo transformou em quase cinza, manchado pela umidade e pela passagem das décadas. O que havia lá dentro não eram joias raras, nem pilhas de dinheiro em moedas antigas, nem documentos importantes como eu esperava, contratos ou testamentos. Eram pedaços de uma vida, fragmentos de uma história. A primeira camada era composta por cartas amareladas, envelopes selados com cera carmesim e selos antigos, de um tempo distante, que exalavam um cheiro inconfundível de papel velho, tinta e um perfume suave e delicado de jasmim. Havia fotografias em preto e branco, algumas tão desgastadas e dobradas que mal dava para ver os rostos, mas que emanavam uma aura de melancolia e um magnetismo irresistível. E um ramalhete de flores secas prensadas entre as páginas de um livro, suas cores vibrantes agora transformadas em tons terrosos ou tonais, mas ainda mantendo a delicadeza e a beleza de suas pétalas, uma lembrança de um amor efêmero. Peguei uma das cartas com a ponta dos dedos, como se fosse um artefato valioso. A caligrafia, elegante e fluida, era da minha avó, mas de uma avó rosa jovem, cheia de paixão e de uma energia que eu nunca havia testemunhado. As palavras eram dirigidas a um tal Mário. Li com um misto de culpa por invadir sua privacidade e um fascínio irresistível. Eram cartas de amor, arrebatadoras, cheias de promessas e anseios, de um amor proibido, de encontros secretos sob a luz da lua e promessas sussurradas ao vento. Mário era um nome que eu nunca tinha ouvido na minha família. Meu avô, o pai da minha mãe, era o avô Pedro, um homem sério de negócios, pragmático e um tanto austero, que faleceu quando eu era criança. Eu sempre soube, por sussurros e entrelinhas, que vó Rosa e avô Pedro tiveram um casamento arranjado, sem o fogo da paixão, mas com o respeito e a estabilidade que a época exigia. Mas Mário era a paixão, o amor que ela escondeu do mundo, a chama que ela manteve acesa em segredo. As fotografias eram ainda mais reveladoras, cada imagem um choque para a minha percepção da minha avó. Uma avó rosa jovem radiante, com os cabelos soltos ao vento, os olhos cheios de um brilho que eu nunca tinha visto nela. Uma vivacidade contagiante. Ao seu lado, um homem com um sorriso caloroso, os olhos brilhando, o braço em volta da cintura dela, os olhares se encontrando no misto de cumplicidade e adoração. Não era o avô Pedro. Era Mário. Em outra foto, vó Rosa estava pintando um cavalete improvisado em um campo florido, o rosto salpicado de tinta, a alegria transbordando em cada traço. Eu nunca soube que minha avó pintava. Ela nunca mencionou. Nunca vi um único quadro dela na casa, nenhuma menção a esse talento oculto. A cada carta lida, a cada fotografia analisada, a imagem da minha avó, a avó Rosa silenciosa, resignada, e um tanto distante que eu conhecia, começava a se desintegrar, dando lugar a uma mulher vibrante, cheia de sonhos, de paixões avassaladoras e de um talento artístico latente que nunca teve a chance de florescer plenamente. Ela queria ser pintora. Ela queria viver um amor avassalador, um amor que consumisse. Ela queria ser livre, romper as amarras das convenções sociais. Mas algo ou alguém a impediu. E a decisão que ela me entregou não era minha. Era a dela. A decisão de sufocar seus próprios anseios, seus mais profundos desejos, em prol da conveniência da tradição, do que era esperado dela por sua família e pela sociedade da época. E de repente, um flash. Um raio de luz rasgou a minha memória e eu me vi no espelho temporal. Eu, Clara, a analista de investimentos de sucesso, com meu apartamento impecável e minha vida perfeitamente orquestrada. Uma vida que eu havia construído com base na negação dos meus verdadeiros desejos.
Eu, que desde criança amava desenhar, que passava horas perdida em cores e formas, em universos imaginários que eu criava com lápis e papel, que sonhava em ser ilustradora de livros infantis. Eu, que na adolescência, guardava um caderno de esboços com desenhos cheios de vida, de paixão, de um talento nato que me fazia sentir viva, completa. Mas meu pai, prático e objetivo com sua voz de razão, me disse que arte não dá dinheiro, Clara. É um hobby, não uma profissão. Você precisa de uma carreira sólida, algo que te dê segurança. E eu, obediente e medrosa, engavetei meus sonhos, enterrei meus cadernos de desenho e segui o caminho sensato, o caminho que me levaria ao sucesso financeiro. Mas não há felicidade. A decisão que eu evitei por anos. A decisão de ouvir o meu coração. A decisão de ser eu mesma, de abraçar minha essência. A caixa não era uma bagagem da vó Rosa. Era um espelho. Um espelho impiedoso que refletia minhas próprias escolhas não feitas, minhas próprias paixões abafadas, meus próprios sacrifícios silenciosos. Senti uma onda de raiva e ressentimento me invadir. Raiva pela minha avó ter cedido, ter se calado, ter desistido dos seus sonhos, dos seus amores. E raiva por mim mesma, por ter repetido o mesmo padrão, por ter trocado a minha essência, a minha alma, pela segurança ilusória de uma vida bem-sucedida. Aos olhos do mundo. O vazio que eu sentia, as paredes do meu apartamento que agora pareciam mais frias e impessoais do que nunca, tudo fazia sentido. Eu estava vivendo uma vida que não era minha, assim como vó Rosa. E o peso dessa constatação era insuportável. Aquelas revelações me consumiram pela noite adentro. O cheiro de lavanda no meu incenso se misturou ao cheiro de papel velho das cartas, criando uma atmosfera que me transportou para outro tempo, para um passado que eu nunca vivi, mas que parecia tão real. Eu reli cada palavra da minha avó, agora sob uma luz completamente diferente. As entrelinhas gritavam a dor de uma alma aprisionada, o lamento de um amor perdido. Mas, entre os desabafos e os lamentos, havia também uma força indomável, uma resiliência que eu nunca havia atribuído à vó Rosa. Ela não era uma vítima passiva. Ela fez uma escolha, por mais dolorosa que fosse, talvez acreditando que era o melhor para todos, para sua família, para sua prole. No fundo da caixa, sob mais uma camada de seda desbotada, encontrei um item diferente, que a princípio não reconheci. Não era uma carta, nem uma foto, nem uma flor seca. Era um pequeno mapa, desenhado à mão com anotações em tinta desbotada, em uma caligrafia diferente da de minha avó. O mapa parecia indicar uma rota, talvez para uma pequena galeria de arte ou um ateliê, em uma cidade vizinha, a algumas horas de carro dali. Junto ao mapa, um pequeno bilhete, escrito com a letra trêmula e envelhecida de uma vó Rosa mais recente, de seus últimos anos. O que foi perdido pode ser encontrado. O que foi esquecido pode ser lembrado. Vá, Clara. Siga os meus passos. E encontre o que eu não pude. Eram palavras que pareciam desafiar o tempo, um chamado, uma última tentativa de uma mulher de 80 anos para quebrar as correntes do seu passado, para que seu legado não fosse de arrependimentos. No dia seguinte, a determinação em meu coração era palpável. Eu precisava ir atrás daquele mapa, precisava encontrar o que vó Rosa não pôde. E precisava, acima de tudo, conversar com ela de verdade. Não como a neta que faz uma visita de cortesia à obrigação mensal, mas como a mulher que tinha acabado de desenterrar a alma de outra mulher, de uma ancestra que era minha alma gêmea artística. Eu dirigi até a casa da minha avó, o mapa cuidadosamente dobrado no banco do carona, minhas mãos firmes no volante, sentindo uma mistura intensa de apreensão, medo e um propósito renovado que eu nunca havia sentido antes. Vó Rosa estava no jardim, com seu chapéu de palha, regando as roseiras. Ela me olhou, e um sorriso, o mesmo sorriso terno de sempre, mas agora tingido de uma sabedoria milenar, iluminou seu rosto. Mas havia algo mais ali, uma expectativa silenciosa, uma compreensão profunda. Ela sabia que eu tinha aberto a caixa. Seus olhos me questionavam, e então? Vó, eu disse, sentando-me ao seu lado no banquinho de madeira, o mapa em minhas mãos. Eu abri a caixa. Eu li as cartas. Eu vi as fotos. Eu entendi. E eu encontrei o mapa. Ela suspirou, um suspiro longo, que parecia carregar o peso de décadas, o peso de uma vida inteira. Ah, minha Clara. Eu sabia que você ia entender. Você é como eu. Você tem o mesmo fogo nos olhos, o mesmo desejo de criar, de se expressar, mas também o mesmo medo de desapontar, de não ser o que esperam de você. O mesmo medo de não se encaixar no molde. Ela começou a me contar a história, não mais em fragmentos, em sussurros, mas como um rio caudaloso que finalmente encontrava seu caminho para o mar, liberando-se das barragens. Mário era o amor da sua vida, um artista boêmio, livre, com um espírito selvagem, que a incentivava a pintar,
a expressar sua alma nas telas, a quebrar as regras. Mas a família dela, tradicional e conservadora, arranjou seu casamento com avô Pedro, um homem bom, um provedor, mas que via a arte como um passatempo fútil, uma frivolidade sem propósito. Quando ela ficou grávida da minha mãe, a escolha foi tirada dela, a responsabilidade familiar se sobrepôs aos seus desejos. Mário foi embora, um adeus doloroso, prometendo que um dia, de alguma forma, eles voltariam a se encontrar. E vó Rosa, com o coração partido e a alma silenciada, enterrou seus pincéis, seus sonhos e sua paixão profunda. Ela escondeu a caixa como um tesouro proibido, um prodígio da vida que poderia ter sido, um testamento do que ela perdeu. Eu não me arrependo das minhas filhas, Clara, nem dos meus netos. Eu amei a minha família, cuidei deles, dediquei minha vida a eles. Mas eu me arrependo de ter me perdido no processo, de ter me calado, de ter desistido da mulher que eu era, da artista que habitava em mim. E eu não quero que você faça o mesmo, minha neta. Eu vejo em você a Clara que eu fui, a Clara que eu poderia ter sido. Não enterre os seus sonhos. Não evite a sua verdade por conveniência ou por medo do que os outros vão pensar. A vida é muito curta para viver a vida de outra pessoa. As palavras dela foram um bálsamo e uma ferida aberta ao mesmo tempo. Eu chorei. Chorei por ela, chorei por mim, chorei por todas as mulheres que, como nós, abdicaram de si mesmas em nome de um bem maior, ou de um medo maior. Mas em meio às lágrimas nasceu uma determinação inabalável, uma força que eu nunca soube que possuía. Eu senti as correntes se quebrando, uma por uma. Eu segui o mapa. O mapa que, como uma pista de um tesouro escondido, me levou a uma pequena cidade litorânea, escondida entre colinas verdes e um mar azul turquesa. Lá numa rua de paralelepípedos com casas coloridas e aroma de maresia, havia uma galeria de arte charmosa, com um letreiro desgastado que parecia ter sido pintado há décadas, Ateliê Mário. Meu coração saltou no peito. Entrei, e o cheiro de tinta a óleo e madeira me abraçou, um cheiro que parecia familiar, como se eu já tivesse estado ali em outra vida. As paredes eram repletas de quadros vibrantes, cheios de vida, de cores, de movimento. Eram telas que pareciam explodir em emoção, em movimento, em paixão, em histórias contadas através de pinceladas. E então eu vi um homem já idoso com os cabelos brancos e um rosto marcado pelo tempo, mas com o mesmo sorriso caloroso das fotos, o mesmo brilho nos olhos que a avó Rosa tanto amou. Era Mário. Eu me apresentei, a voz embargada pela emoção, e contei a ele sobre a avó Rosa, sobre a caixa, sobre as cartas, sobre o diário, sobre o mapa. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele me mostrou uma tela enorme inacabada no canto da sala coberta por um pano. Ele a descobriu. Nela, o rosto de uma avó Rosa jovem, radiante, com os cabelos ao vento, um sorriso esperançoso. Eu nunca a esqueci, minha pequena Rosa, ele disse, a voz embargada pela emoção, mas com um brilho de gratidão. Passei a vida pintando a memória dela, a mulher que eu amei e perdi. Mas eu tinha esperança. Um dia a arte nos uniria novamente. Eu senti que um dia alguém veria por ela. Eu passei semanas naquela cidade, imersa no mundo de Mário, como se estivesse vivendo um sonho. Ouvi suas histórias sobre a avó Rosa, sobre a arte, sobre a vida boêmia que eles planejaram ter. Ele me encorajou a pegar os meus próprios pincéis novamente, a desenhar, a sentir a tinta nos dedos, a liberdade da criação que eu havia suprimido por tanto tempo. Aos poucos, as cores voltaram à minha vida, não só nas telas, mas na minha alma. Eu voltei a desenhar, a pintar, a expressar as emoções que eu guardava há tanto tempo, que eu nem sabia que ainda existiam. O vazio que eu sentia, aquela sensação de incompletude, começou a ser preenchido pela paixão, pela alegria de me reconectar com a Clara que eu realmente era, a artista adormecida. Minha mãe, a princípio, não entendeu. Clara, você vai jogar sua carreira fora por um hobby de velhos? O que vão pensar no escritório? No banco? Vão rir de você. Mas dessa vez eu não cedi ao medo, às expectativas alheias. Eu não estava mais fugindo. Eu estava enfrentando. Contei a ela a história da avó Rosa, a história do Mário, a história da arte que foi silenciada por conveniência. Ela, que sempre foi tão prática e resistente a qualquer tipo de loucura, começou a ver a força por trás daquela melancolia antiga da avó, a resiliência por trás da resignação, a beleza da coragem tardia. Aos poucos, a notícia se espalhou na família. Alguns, como meu pai, reagiram com ceticismo. Bestira de mulher. O passado é passado, Clara. Olhe para o futuro. Não se apegue a fantasias. Mas outros, como minhas tias e primas, ficaram fascinados. A avó Rosa, antes vista como uma mulher discreta e apegada ao passado, agora era a heroína de uma história de amor e arte perdida, um ícone de resistência silenciosa.
Ela, que antes era uma figura silenciosa, se tornou a inspiração, a musa que nos ensinou a viver. Eu tomei a minha decisão. A decisão que eu evitei por anos. A decisão de me demitir do meu emprego de analista de investimentos. A decisão de me matricular em um curso de ilustração, de me dedicar de verdade à arte, de finalmente ser a Clara que eu deveria ter sido desde o início. O choque inicial foi grande. Colegas e amigos me olhavam como se eu tivesse enlouquecido, como se tivesse abandonado a sanidade. Jogando uma carreira promissora fora por um devaneio? Por que agora, depois de tanto tempo? Mas a verdade é que eu nunca me senti tão leve, tão livre, tão eu mesma. Era como se um peso imenso tivesse sido tirado dos meus ombros, uma névoa densa que me impedia de ver o mundo em cores. Vó Rosa viveu o suficiente para ver minhas primeiras ilustrações publicadas em um livro infantil. Ela sorria com aquele brilho nos olhos de menina e dizia: "Você é a minha segunda chance, Clara. A vida que eu não pude viver, você está vivendo. E está vivendo por nós duas." A caixa, antes um objeto de mistério e um peso, agora se tornou um símbolo de legado, de liberdade. Ela era o lembrete de que nunca é tarde para desenterrar os próprios sonhos, para fazer as pazes com o passado, para abraçar a pessoa que você realmente é em sua totalidade. Mário, com o passar do tempo, tornou-se um amigo querido, um mentor, um confidente. Ele me ensinou técnicas, me mostrou os segredos das cores, a magia da perspectiva. Mas mais do que isso, me ensinou a ver a vida com os olhos de um artista, a encontrar beleza nas imperfeições, a expressar a alma em cada pincelada, a dar voz aos sentimentos mais profundos. A vó Rosa, antes de partir, nos deixou a casa dela. Um lugar que, para mim, não era mais só a casa da minha avó, mas um ateliê, um refúgio. Um santuário de memórias e de um futuro que eu estava finalmente construindo com minhas próprias mãos, com minhas próprias cores. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais a analista de investimentos perfeita, mas vazia. Não vejo os ternos impecáveis e o penteado milimetricamente arrumado. Vejo a Clara, a ilustradora, com as mãos sujas de tinta, o cabelo bagunçado, marcas de caneta no rosto, mas com um brilho nos olhos que eu só tinha visto nas fotos da minha avó jovem. E o cheiro de lavanda e bolo de fubá da casa da vó Rosa se misturou ao cheiro de tinta a óleo e papel, criando um perfume novo, um perfume único. O perfume da minha própria vida, da minha própria verdade. A decisão que eu evitei por anos? Eu não a evito mais. Eu a abraço todos os dias, em cada novo projeto, em cada nova cor. E a cada traço no papel, a cada história que eu crio, eu sinto a vó Rosa e o Mário sorrindo, me lembrando que a verdadeira arte é viver a sua própria verdade, sem medo. Sem arrependimentos, sem hesitação. E essa é a mais completa e linda obra de arte que eu poderia ter criado. E tudo começou com uma caixa velha, uma caixa que guardava não apenas o passado, mas o futuro que eu merecia.